Antes de começar, eu quero deixar bem claro que o intuito desse vídeo não é fazer você mudar de opinião política, é simplesmente ter um bate-papo, trazer uma reflexão, falar sobre algumas experiências e mostrar como isso me afetou na prática. Porque a maioria dos meus seguidores, pelo menos as pessoas que me acompanham ali de verdade, que interagem comigo, que conversam comigo, que me pedem conselhos, são pessoas que eu considero próximas a mim, provavelmente por conta dessa interação. E eu me senti nessa necessidade de falar sobre esse assunto, que é um assunto sério, importante. Esse vídeo vai ser longo, então já esteja ciente disso. Eu sei que para muita gente não vai ser um assunto tão interessante e tá tudo bem, mas enfim, eu presenciei uma situação que me deixou preocupado. O Júlio Balestrin, ele começou a chamar os candidatos à presidência para fazer algumas perguntas, uma entrevista para treinar junto com ele. E ele postou um vídeo com o Renan Santos, né, que é o novato, meio polêmico, meio controverso. E os comentários me assustaram, cara. Me assustaram. Porque as pessoas do lado A xingando o candidato e o próprio Júlio por estar se envolvendo com esse candidato e que esse candidato era do lado B disfarçado. E o pessoal do lado B estava justamente fazendo a mesma coisa, xingando o Júlio, xingando o candidato e falando que esse candidato, na verdade, era do lado A disfarçado. E isso é preocupante, porque a gente ainda tem essa dualidade de que se você não é o lado A, você automaticamente é do lado B. E vice-versa. E isso é muito problemático, porque não dá para você concordar 100% com tudo que alguém, que um candidato ou que um partido político prega. E se você concorda, isso pode ser sinal de um problema. Será que você está em exercício pleno do seu senso crítico? E é justamente esse assunto que eu quero entrar aqui. Eu tenho certeza que se você é do lado A, você faz parte disso, você acredita de verdade que esse é o melhor possível, que essa é a melhor opção que você pode escolher dentre os outros existentes. E se você é do lado B, você pensa da mesma forma. Eu tenho plena convicção disso, eu tenho certeza disso. Mas o que que eu quero trazer aqui para você? Você se permite, já se permitiu estudar, pesquisar, vasculhar o histórico desse seu lado que você escolheu representar, ou desse candidato que você decidiu votar? Porque no meu ensino médio, e eu sou muito grato a Deus por isso, eu tive muitos professores que incentivavam o exercício do senso crítico. Eles acreditavam na nossa capacidade de tomar decisões com base em fatos, decisões racionais. E muitas vezes os professores falavam pra gente que era de um jeito e a gente estudava, pesquisava por fora e via que não era bem assim. E ia lá e contestava o professor e muitas vezes a gente estava certo mesmo. E isso foi algo que mudou minha vida de forma drástica, porque isso era algo que eu só aplicava no meio de estudo mesmo, de trabalho, mas eu não aplicava para minha vida pessoal. E eu estava em uma situação em que eu vivia uma vida que não era minha. Eu vivia para outras pessoas. Eu não tinha a identidade, eu não sabia quem eu era. Eu não tinha um propósito definido, eu não fazia algo que eu queria fazer, eu não vivia o que eu queria viver.
Quando eu entendi que eu precisava aplicar isso para tudo da minha vida, isso mudou completamente. Eu passei a ter uma identidade, eu passei a ser uma pessoa, a ser alguém que tem crenças, que tem desejos, que tem vontades, que tem sonhos, que tem objetivos, que eu não precisava agradar uma pessoa, que eu não precisava viver para outra pessoa. Foi justamente esse senso crítico que me levou a entender isso. Então, novamente eu pergunto, você está exercitando esse senso crítico? Se você chegar para mim e me dizer que você escolheu o lado A porque você já estudou, você pesquisou sobre tudo, você viu o histórico e de fato aquele lado está em congruência com a sua ética, com a sua moral, com tudo o que você acredita, mesmo que você não concorde com absolutamente tudo, você tem meu total respeito. Principalmente se você chegou a estudar os outros, se você se permitiu pelo menos escutar os outros lados. Você tem total respeito, meu. Mas se você simplesmente escutou que um lado é melhor do que o outro e nunca foi realmente averiguar isso, se permite fazer isso. Faça esse favor a você mesmo e à sua vida, ao seu país, sabe? A sociedade que você vive. Faz esse favor e se permite pelo menos escutar o outro lado, estudar, nem que seja para você ter mais certeza ainda de que esse lado que você escolheu é o melhor para você.